Josué 1. Josué fica no lugar de Moisés. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos. A leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar do Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isto, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso. Não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Preparativos para atravessar o Rio Jordão. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: Vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhes dará. E Josué disse às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste: Lembrem da ordem de Moisés, o servo do Senhor. O Senhor, nosso Deus, dará esta terra a vocês para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres, as crianças e o gado ficarão aqui na terra que Moisés lhe deu a leste do rio Jordão. Mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Eles tomarão posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhes dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês, aqui, a leste do Jordão. Então eles responderam a Josué: Faremos tudo o que você mandou, iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você, como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Josué 2. Josué envia espiões a Jericó. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: Examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: Alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: Os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: É verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessava o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como o leste do rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então agora, jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratarei vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal, que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos
e as minhas irmãs, e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam: Nós prometemos, e se não cumprirmos a nossa palavra, nós que deveremos morrer, e não você. Se não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pôde fazer os espiões descerem pela janela, usando uma corda. Ela disse: Vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias, até que eles voltem, depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram: Cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com a seguinte condição: quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: Eu concordo. Então, ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram se encontrar com Josué, contado tudo o que havia acontecido, e terminaram assim: Estamos certos de que o Senhor nos deu toda esta terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Jó 21. Resposta de Jó: Não me queixo de nenhum ser humano. Então, em resposta, Jó disse: O melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência enquanto eu falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo, e é por isso que estou tão impaciente. Se vocês olharem para mim, porão a mão na boca assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado. O meu corpo todo treme. Os maus cantam e se divertem. Por que será que os maus continuam vivos? Porque chegam ricos à velhice. Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares. E Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problemas, dando crias sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor, e morrem em paz sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem: Deixa-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Que o pecador receba o castigo. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irado com eles e os fez sofrer? Quando foi que eles os espalhou com a palha ou como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai, mas é o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição. Que o pecador receba o seu próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas, se ele já está morto, se já está no outro mundo, que lhe importa que sua família sofra? Por acaso alguém pode lhe dar lições ao Todo-Poderoso que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de forças. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com um coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de vermes. Meus amigos, e as suas consolações são vazias. Eu conheço os pensamentos de vocês. Eu sei que vocês pensam mal de mim. Vocês perguntam: onde está agora a casa daquele grande homem que vivia em uma vida de pecado? Será que vocês não têm conversado com as pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido suas histórias? Essas pessoas dizem que, quando Deus fica irado e castiga, o homem mau sempre escapa. Ninguém o acusa das maldades que comete. Ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o corpo, e até a terra que o cobre é leve. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo o que vocês me dizem é mentira. Atos, capítulo 8, versículo 26. Filipe e o alto funcionário da Etiópia. O anjo do Senhor disse a Filipe: Apronte-se e vá para o sul,
pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então, convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o Evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Para finalizar o nosso devocional, oremos. Senhor Deus Eterno Pai, Senhor, nesse momento, nós te agradecemos pela oportunidade de adorar e de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra ela possa ser plantada no nosso coração e germinar todos os dias da nossa vida. Que ela venha trazer mudança na nossa mente, mudança na nossa casa e mudança nos nossos pensamentos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de sentir a Tua presença, Deus. Que não se torne algo rotineiro, mas que venha todos os dias se tornar algo incrível, algo forte, algo que renova a nossa mente e que transforma os nossos pensamentos. É assim, Pai, que eu te oro e te agradeço. Amém.